Oi, tudo bem? Estamos no ar com mais um episódio do Se Liga na UFG e hoje vamos falar sobre mão na massa, ou seja, projetos que levam professores e estudantes para o ensino na prática. Fique ligado, o episódio de hoje está apenas começando. E agora nós vamos conhecer o professor Tomás de Aquino, que construiu com suas próprias mãos casas de vegetação. Elas foram usadas por vários estudantes em diversas pesquisas de graduação e pós-graduação. Eu sou o professor Tomás de Aquino Portes, do Instituto de Ciências Biológicas, UFG. Vou falar para vocês o que é feito no Laboratório de Fisiologia Vegetal, onde eu atuo. Nosso laboratório desenvolve várias pesquisas dentro da área de botânica. Na área de fisiologia, também nós temos várias pesquisas, como medição de fotossíntese. As pesquisas são realizadas no laboratório e depois as plantas são crescidas aqui nas casas de vegetação, onde aqui nós estamos neste momento. Quero mostrar para vocês as casas de vegetação que nós temos. Não são grandes construções, mas foram construídas com grandes sacrifícios, com poucos recursos, mas suficiente para desenvolver as nossas pesquisas. Nessas casas de vegetação já foram produzidas mais de 20 dissertações e teses de doutorado, então elas foram extremamente úteis em várias áreas dentro da botânica, em especial da fisiologia vegetal. Nestas casas de vegetação são desenvolvidos trabalhos para alunos de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado. Os nossos trabalhos são feitos em vários locais, primeiro no laboratório de fisiologia, lá dentro do Instituto, onde estão vários equipamentos sofisticados. Alguns não podem ser trazidos para o campo. Também na reserva Serra Dourada, onde vários professores, colegas vão buscar plantas para desenvolver seus trabalhos. Tem o herbário também, onde tem milhares de espécies do cerrado, catalogadas, identificadas e lá são depositadas. E aqui as casas de vegetação, onde os trabalhos práticos são feitos, onde são desenvolvidos as teses de mestrado, doutorado e trabalhos de graduação também. Aqui nós desenvolvemos trabalho nas condições de casa de vegetação, em que nós percebemos como os elementos do meio estão alterando a bioquímica da planta. Isso é muito útil não só para nós da fisiologia vegetal, como para várias outras áreas. Todos que têm necessidade de desenvolver algum trabalho em casa de vegetação são bem recebidos e desenvolvem sem nenhum empecilho, desde que conduzidos de acordo com as recomendações do Instituto ou do Laboratório de Fisiologia Vegetal. E para conversar sobre mão na massa, recebemos o professor Manuel Eduardo Ferreira, do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Pode ficar à vontade. Para a gente começar aí o nosso bate-papo, a gente sabe que tem projetos em que o professor ele realmente precisa colocar a mão na massa. São projetos que vão muito além da sala de aula. O senhor já teve em alguma situação assim, professor? Fala um pouquinho da sua experiência para a gente. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Marcelo, para estar aqui na TV UFG. Sim, várias vezes, né? Nós ministramos aulas no curso de Geografia e Ciências Ambientais, aqui do IESA, e é comum nós praticarmos atividades com alunos em campo, né? Normalmente a gente leva esses alunos para fazer uma prática e na pesquisa que nós desenvolvemos, normalmente temos que validar as informações em campo também. Então a gente trabalha com a mão na massa constantemente, levando equipamentos para atividades de campo, validando informações observadas em dados satelitários, né? Normalmente que a gente trabalha com imagem de satélites. Enfim, uma série de atividades que precisamos confrontar os dados em campo. Então, temos várias situações, algumas até cômicas, né? De ter que passar longos períodos em atividade de campo e estar ali envolvido com questões, problemas de ordem logística, né? Temos muitos problemas com insetos nas atividades de campo, é muito comum aqui em Goiás, no pasto, né? A gente tem muito carrapato, por exemplo,
Tudo isso está envolvido, né? E relacionado a questões climáticas, né? Talvez, às vezes os campos são favorecidos ou não, né? Com as nossas condições meteorológicas, por exemplo. Hora é sol demais, hora é chuva. Exatamente. Muito sol ou muita chuva, então em algumas situações a gente tem que pegar literalmente, às vezes desatolar um automóvel de pesquisa ou correr da chuva com equipamento, sujeito a mudanças, variações, né, no tempo ali naquele momento. E isso é muito comum na nossa área de mapeamento. Certo. Professor, e como esse trabalho feito no campo se relaciona com a teoria lá na sala de aula? Isso é uma pergunta muito boa. Normalmente a gente passa instruções, eu sou da área de cartografia, né, e geomática, então parte de geoprocessamento. Então normalmente a gente tem que, a gente passa aquela teoria, os alunos recebem aquelas informações teóricas sobre, por exemplo, sensoriamento remoto ou cartografia, e na prática, no campo, eles têm a oportunidade de vivenciar como aqueles dados que são vistos por imagens satélites são realmente constatados na realidade, né? Então, isso é muito curioso, porque a gente tem até a escala cartográfica que é muito pequena, né? Quando a gente trabalha com imagens ou mapas, na realidade as coisas se apresentam de forma, às vezes, um tanto diferentes, porque nós nos confrontamos ali com situações de ordem social, política, física, né? Com as localidades onde a gente pesquisa. Sim. Então, a prática é essencial para formar esse aluno. Na teoria, ele aprende os princípios, os conceitos, mas na prática é que ele vai manusear equipamentos que vão dar a ele instrumentação para a sua formação profissional. Perfeito, professor. Já já a gente continua a nossa conversa. O Se Liga vai para o intervalo e volta com o Universidade para falar de um projeto que une a fotografia e a agronomia. Além disso, nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo com o professor Manuel. O Se Liga na UFG está de volta e te convida para vir com a gente conhecer os bastidores de uma mostra de fotos feita pelo pessoal da agronomia. A beleza da natureza pode nos surpreender quando a foto é bem tirada. Isto é o que o Universidade de hoje vai nos mostrar. Bom, esse projeto surgiu da necessidade das pessoas fotografarem experimentos, principalmente na escola de agronomia. Então, assim, muitas pessoas têm máquinas fotográficas, mas não sabem utilizar essas máquinas. Porque, a princípio, a fotografia científica, ela tem a função de registrar os eventos científicos, mas ela pode ser feita de uma forma estética também. O projeto de extensão, ele se compõe basicamente de 3 itens, que é uma biblioteca especializada em fotografia científica e de natureza, um estúdio fotográfico e o curso fotográfico em si. O curso agregou muito, eu sou outra pessoa depois do curso, porque antigamente eu usava a máquina no automático e não se preocupava com nenhum efeito. Hoje eu já sei usar no manual, o que eu estou fazendo, eu consigo enquadrar melhor uma foto, meu objetivo, né? Tudo que eu estou querendo de uma foto eu já consigo, né, fazer muito melhor depois do curso. Foi oferecido um curso de fotografia científica e ambiental, né, que tem um enfoque diferente da fotografia normal, apesar das técnicas utilizadas serem as mesmas, mas essa era a necessidade da escola de agronomia no momento, porque as pessoas precisam fotografar experimentos e utilizar essas imagens em artigos, em flyers, cartazes e na internet de modo geral. A importância da imagem é fundamental. Às vezes uma imagem fala mais do que as palavras, né? E é como comprovar, registrar um resultado de pesquisa, né? Ilustrar uma aula para um aluno, né? Publicar em revistas, né? A imagem é fundamental para que você consiga transmitir, né, a informação que você quer, fidedigna, né, ao que tem que ser feito. Bom, a partir desse projeto, hoje nós temos um estúdio, né, que está disponível para todos utilizarem, né, para fotografarem seus experimentos e publicarem essas fotos onde quer que seja necessário. Né? E também as pessoas, como resultado final do curso, as pessoas viram a diferença entre uma foto que eles tiraram no início do curso e o resultado final
que eles conseguiram, que está hoje na exposição fotográfica resultante desse curso. O objetivo agora é usar em aula, utilizar para fazer arquivos em pesquisa, né? O Laboratório de Fotografia Socioambiental demonstra o trabalho prático no campo a serviço da teoria em sala de aula. Bom, professor, a fotografia, como nós vimos aí, ela pode trazer até uma certa beleza para a pesquisa, né? O senhor trabalha com imagens de satélite, que no fim também é uma fotografia. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre essa relação aí. A pesquisa, ela pode ser esteticamente bonita? Marcelo, isso é interessante. Nós trabalhamos com imagens de satélites e de veículos aéreos não tripulados, os drones, né? E trabalhamos em ambientes com uma perspectiva de conservação, né? No caso no Cerrado. Então, mapas para gestão ambiental, para recuperação ambiental, etc. Mas as fotografias geradas pelos drones ou as imagens de satélites geradas pelas plataformas orbitais geram imagens lindas, né? Então, a pesquisa pode ser também esteticamente muito bonita, por esse conteúdo fotográfico, digamos assim, que esses registros, né, por imagens ou fotos. Então, mesmo em áreas que temos um problema a ser tratado ambientalmente, né, vamos dizer, os fragmentos de cerrado, muitas vezes visto com uma perspectiva negativa, né, para o recurso hídrico ou para a própria biodiversidade, em imagens elas também tem a sua beleza, né? Pelo registro mesmo, isso é interessante. Sim. Então, as próprias imagens de drones, por exemplo, que a gente tem utilizado muito, são assim, de uma escala cartográfica muito elevada, muito detalhe, e essa visão que a gente tem num cenário aberto, no meio ambiente, né? Na área rural, por exemplo, numa área urbana, a gente consegue bons registros fotográficos. Certo. Professor, o senhor falou aí de áreas que precisam de recuperação. Como que o senhor se sente fazendo pesquisa em uma região dessa maneira? Um pesquisador, ele pode se relacionar com a sua pesquisa de maneira pessoal? Na pesquisa, né, na ciência, o pesquisador deve se manter com uma certa neutralidade do seu objeto de pesquisa, né? Isso a gente aprende já na nossa formação acadêmica. Porém, é muito difícil, né, também você fechar os olhos, né, e não se sentir, vamos dizer, comovido por algumas realidades que a gente vai em campo e pesquisa. Então, na parte de degradação ambiental, por exemplo, eu que trabalho mais com a parte de orientação e gestão do espaço geográfico, né, como utilizar melhor os recursos naturais, me sinto muitas vezes constrangido, chateado, quando a gente registra uma cena de desmatamento ou queimada e sabe das consequências daquele episódio para a natureza. Então, a gente se mantém com um certo distanciamento, mas indiscutivelmente a gente... É difícil não se sensibilizar. Se sensibilizar, muita gente se sensibiliza. Então, a gente tem que avaliar o nosso fenômeno que a gente está estudando e separar, né, os fatos, né, e as consequências, né, os fatores, e tentar estudar com uma certa neutralidade mesmo, ou neutralidade absoluta, tentar o melhor possível para isso não influir nos seus resultados. Certo, o senhor falou de resultados, o que um pesquisador ele pode fazer para tentar, então, modificar aí esse meio ambiente onde ele vive? Bom, a gente pode fazer isso de várias formas, né? O pesquisador ele tenta publicar artigos científicos, por exemplo, que normalmente são lidos por gestores e tomadores de decisão. São lidos por um prefeito, um secretário de meio ambiente, que a gente tenta chegar a esse público. Então a gente pode mudar uma realidade atendendo ou transmitindo a nossa informação, às vezes um pouco complexa, no meio acadêmico, científico, para uma leitura mais fácil, mais palatável para o gestor, para a comunidade, para líderes comunitários, etc. Para a população em geral também, com educação ambiental, no meu caso. Sim. Coisas feitas ali no bairro, com vizinhos, amigos, etc. Essa questão da conservação do meio ambiente, ela começa de cima para baixo, mas de baixo para cima também, né? Todos precisam estar envolvidos. Todos precisam estar envolvidos, né? Goiás é um exemplo importante, porque nós estamos no centro do bioma cerrado, somos protagonistas de várias situações de
conservação e degradação desse ambiente, né? Hoje em dia se fala muito nos recursos hídricos. Então a gente pode adotar posturas educativas nos nossos lares, nos nossos bairros e também, obviamente, na universidade. Perfeito, professor. Bom, nós vamos agora para outro rápido intervalo e já voltamos para continuar o nosso papo e falar também de Leonardo Carlos Andrade. Ele é um jovem vencedor que tem muita coisa para ensinar. Oi, meu nome é Richelle, eu faço enfermagem. O Se Liga na UFG vai para um rápido intervalo e volta já. E voltamos para o último bloco do nosso programa com o professor Manuel Eduardo Ferreira, do Instituto de Estudos Socioambientais. Bom, professor, no bloco anterior nós falamos um pouco sobre essa questão da conservação ambiental. É possível a gente ter progresso nesse sentido aí, da conservação ambiental, professor? Sem dúvida, Marcelo. Na verdade, hoje há uma perspectiva muito otimista, né, em conservar e ter retorno social e econômico, né? Então a gente tinha muito esse paradoxo da ocupação da natureza, da transformação e para obter ganhos econômicos, né, e sociais, mas deixava por outro lado, né, de mão, né, de lado a biodiversidade, incluindo a fauna, a flora e os recursos hídricos, por exemplo. E hoje há uma forma de você conciliar, né, as nossas necessidades com a importância da conservação. Então, existem projetos que visam pagamentos por serviços ambientais, por exemplo. Então, vamos dizer, na nossa área de atuação, na área rural, um proprietário que tem uma área de pasto ou uma agricultura, ele pode ter também, vamos dizer assim, algum apoio do Estado, né, do governo em geral, para que ele preserve algumas áreas de cerrado, por exemplo, e que ele tenha um retorno econômico disso. Algumas áreas são péssimas para plantios ou para pecuária, por exemplo, e essas pessoas ficam muito desassistidas. Então, como que você convence essas pessoas a preservarem a natureza com ganhos enormes para a sociedade, né? E como é que você faz com que elas permaneçam naquele local com algum ganho? Então, você tem que criar mecanismos de conservação, mecanismos que paguem por esses serviços ambientais. Então, é possível sim a conciliar a conservação com ganhos, sejam de ordem econômica, social, etc. A gente tem hoje como conciliar isso. Não vê só apenas os números do agronegócio, por exemplo. A gente pode ver vários outros aspectos desse ambiente. Um deles, só para citar, é o turismo, né? O turismo é uma forma muito interessantíssima. O estado de Goiás é um estado ímpar em áreas para ecoturismo, por exemplo. Permite muito que esse negócio seja explorado, né? Exatamente, seja explorado de uma maneira sustentável, né? Sem degradar o ambiente, você tem um retorno econômico, por exemplo. Então, o ecoturismo, os parques, né? O estado tem muitos parques nacionais, estaduais, né? Na própria cidade de Goiânia, né? Com os nossos parques municipais, você tem como equilibrar isso e ir explorando pelo lado turístico. Certo. Professor, e já para a gente encerrar a nossa conversa, sobre uma pesquisa, qual é a contribuição que uma pesquisa de solo, por exemplo, ela pode trazer para a sociedade? O solo, muitas vezes, ele é esquecido pela sociedade, né? Na verdade, a gente constrói, a gente planta, a gente usa muito o ambiente e se esquece desse recurso natural caríssimo, né? Ele é caro porque ele leva milhões de anos para você realmente ter uma quantidade de solo adequada, né, para as nossas demandas, para os nossos usos atualmente. Então, se você entende melhor, falando do solo, por exemplo, se você entende melhor o tipo de solo, o relevo, por exemplo, né, falando aqui em termos da geografia, que estuda muito a geomorfologia, por exemplo, ou a composição desse solo, micro-organismos, você tem um ganho enorme para a sociedade, porque você orienta melhor a ocupação e o uso do solo. Então você vai fazê-lo de maneira mais consciente e vai optar por áreas mais adequadas para a utilização mais intensa, áreas mais frágeis para uma preservação. Então o conhecimento do solo, por exemplo, é muito interessante. Eu não sou doutor em solo, não trabalho diretamente com solo, mas temos vários colegas aqui no IESA que fazem estudos interessantes, detalhados
quanto ao tipo de solo aqui na nossa região. Então, eu sempre percebo, inclusive em atividade de campo, que é algo muito importante na formação dos nossos estudantes. Bacana. Bom, professor Manuel, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Eu agradeço. Satisfação em tê-lo aqui. Até uma próxima, professor. Bom, olha só, o reconhecimento ele vem através de muito trabalho e serviço à comunidade. E o Leonardo, que foi estudante na UFG, é um exemplo disso. Em 2018, ele foi um dos vencedores do prêmio Educador Nota 10, através da valorização da educação física. Ele é o personagem do Vida no Campus de hoje. Eu entrei na educação física primeiramente por ter um vínculo também com o esporte, né? Eu até tentei mexer com o futebol em um certo período da minha vida, mas no decorrer do curso eu vi que não era bem para o meio do rendimento que eu queria atuar, né? Eu vi que eu podia fazer a diferença em outro campo social, que era a escola, né? Logo quando eu me formei, eu participei de um processo seletivo para professor temporário no Departamento de Educação Infantil do CEPAI, a antiga creche, né, que a gente chama de DEI, Departamento de Educação Infantil. E lá eu me descobri mais ainda como docente e descobri o meu interesse de estudar e de investigar a infância. Lá eu permaneci por 3 anos, com muita felicidade, trabalhando com crianças de 3 anos de idade, e foi um trabalho muito comprometido, mas que deu uma grande devolutiva pessoal para mim, que me marcou profundamente. Nesse espaço, que é o Departamento de Educação Infantil da UFG, eu tive a oportunidade, fui um felizardo, na verdade, de ser um dos 3 vencedores de Goiás no Prêmio Professores do Brasil. Foi um período muito importante da minha vida, onde de fato eu aprendi como ser docente, né? Eu entrei com um certo pensamento na universidade e saí pensando de outra forma. Eu busquei as pós-graduações, depois da minha formação inicial, por compreender a importância da formação continuada na vida do professor. Eu me compreendi como um ser no meio dessa transformação. E eu acho que é isso um pouco também da universidade, que a UFG proporciona, né? E eu sou muito agradecido a essa casa, né? Eu acho que eu sou tão apaixonado desse espaço que, para além da minha formação inicial e continuada, eu também busquei me inserir nesse espaço como docente, né? Onde no ano de 2016, eu me inseri por um concurso e até hoje eu estou nesse espaço, né? Trabalhando com as turmas de Fundamental 1 e algumas turmas de Fundamental 2. No ano de 2018, eu tive a oportunidade de me inscrever num prêmio nacional chamado Educador Nota 10, organizado pela Fundação Vitor Civita e pelo Ministério da Educação. E eu fui um dos vencedores de todo o Brasil. Eu fiquei entre os 50 melhores professores do Brasil, o segundo prêmio Educador Nota 10, né? Tematizando a educação física na educação básica. Olá, eu sou Leonardo Andrade, sou professor de Educação Física e essa é a minha história com a UFG. E o Se Liga na UFG vai ficando por aqui, mas não deixe de continuar ligado na TV UFG. Nos acompanhe pela TV, pela internet e pelas mídias sociais. Também não se esqueça de interagir com a gente. Deixe seu recado, críticas, sugestões. Estamos esperando a sua participação. Até a próxima. Tchau.